Boa noite, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live. Hoje vai ser um papo bem interessante e diferente do que a gente tem costume. Vou chamar uma amiga professora que teve a oportunidade de fazer o Enem e vai contar um pouco para nós dessa experiência. Então, vai ser bem legal. Deixa eu chamá-la aqui, só um instante. Ela deve estar. Olha, chegou. Deixa eu colocar a Marilu aqui. Ela já entra e a gente continua essa prosa. Ei, amigo que estão me ouvindo? Ei, Marilu, tudo bem? Tudo bem? Você já viu Então minha tá bom. gambiarra, né? Pois é, cada um com uma gambiarra necessária e possível. Verdade. Pois é, eu estava começando a falar com o pessoal só que ia te chamar, que você é uma professora que teve a ousadia de fazer o Enem. É, sem E aí, fazer, né? Pode falar, a pessoa que não tem nada para fazer domingo. pois é. Mas assim, deixa eu só te apresentar então formalmente, né? Marilu, ela é formada em jornalismo pelo UniBH, tem especialização em mídia e educação pela Federal de Juiz de Fora, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e é professora da rede pública estadual há 24 anos. Fora É, outras tantas experiências que tem na vida, né, Marilu? Que a gente não precisa nem falar desse assunto, abafa o caso. padeira, fazedora de Enem. Pois é, pois é. Mas então, né, assim, espero que a apresentação esteja à altura, né, da minha querida amiga. Marilu é uma amiga de profissão e professora muito boa, muito dedicada, muito comprometida com a educação e assim, é bem legal não só o comprometimento, como também a sua entrega, né? E aí, nesse sentido, falando especificamente de ter enfrentado o Enem para poder falar com conhecimento de causa sobre o assunto, né? Eu acho que é legal quando o professor, não digo os professores que fazem por obrigação, né? Nós sabemos que em cursinho tem muito professor que É, tem obrigação de fazer, que tem que ir lá já pegar a prova logo e entregar gabarito, mas não foi esse o seu caso, né? O seu objetivo não foi esse. Fala aí um pouquinho para nós não, como é que essa ideia surgiu. não, meu objetivo não foi, né? Eu sempre dando aula para o ensino médio, já estava dando aula no Madre, na época que eu fiz pela primeira vez, mas eu sempre vinha daquela experiência dos vestibulares do final da década de 90, que foi quando eu fiz. E ficava muito vago, né? Eu sempre conversando com os alunos, falando sobre essa questão do Enem, do preparar, e olha que eu já havia aplicado a prova há muitos anos. Mas é outro time, né? O aplicador é outro time, é muito diferente da pessoa que está fazendo. Aí eu Os falei assim, compromissos do aplicador, as responsabilidades são são outros. outras, né? Vão sendo dinamizadas, inclusive ao longo da prova, né? É, dá muito tédio, enfim. Mas assim, o que acontece? Aí eu peguei e falei assim, não, vou ver como que é. Vou ver. E eu peguei logo aquele primeiro ano que deixou de ser em ordem alfabética. Não sei, pelos meus coleguinhas de sala, eu acho que pegaram por um ano de nascimento. Fiquei super confortável, só terceira idade, da minha idade da sala. Você está em casa, não sou a única maluca domingo. Foi muito bom. Eu acho que se eu tivesse na sala com aquela meninadinha assim, e alguém assim, ei, professora, eu ia ficar Mas mais constrangida. nervosa. Mas é muito constrangida e tal. Mas eu achei bem bacana. E o time, né? Eu acho que a questão maior que os alunos têm que ver agora é essa questão do time de prova. Porque é muito Sim. diferente. É muito diferente de prova de concurso. Né? Eu fiquei lá assim, relaxada, prova, né, de linguagens. Eu vou ler, vou reler.
fiz isso. De repente eu vejo adesivo no quadro, assim, faltava menos de 2 horas para terminar a prova, e eu estava assim, na questão 48, 49, eu disse, nossa, eu não tinha feito a prova, não tinha feito redação, aí bateu um desespero, aí nessa hora, eu acho que, até então eu estava fazendo despreocupada, né, não vai, como diz outro, não vale nada, mas vale sim, vale você se testar, né, acima de tudo isso. Sim. Aí tô lá, né, de boa, como diz o outro, tranquila, fazendo prova, relendo, grifando, nananã, achando mó barato, né, que alguns dos textos eu já conhecia, né. Ai, aí bateu aquele desespero, aí eu comecei assim, ler, li, marquei, li, marquei, li, marquei. Redação na folha final de resposta. Então, assim, fiz. E era, né, o dia que eu estava na minha área, né? Mas aí o que faltou? Preparação, tempo. Então eu acho, né, um conselho que eu falo sempre, que eu tenho sobrinha, primos na idade, né, de fazer o Enem, uma coisa que eu falo muito, sempre falei para eles, é treinar o seu tempo, ter rotina, aprender a fazer prova. E aprender a fazer o Enem, que é mais específico ainda, né? Então O os Enem, meninos têm que ver isso. é uma questão de ter muitas. Ele tem muitas questões, todas as questões têm algum texto para ler, e aí então o preparo não é simplesmente o preparo do conteúdo, mas é de fazer essa gestão, né? De Isso. conseguir selecionar o que você consegue fazer primeiro, como que você vai, qual é a estratégia que você vai usar de fazer textos mais longos, mais curtos, para render o tempo, né? Isso, e eu ficava vendo, e eu vi na prática, que eu ouvia aluno falando assim, nossa, eu não consegui fazer a prova toda. Eu ficava assim, é possível que não conseguiu. Você estudou o tempo todo, né? Eu tô falando isso no caso de aluno preparado. Para aluno que vai fazer a prova sem estudar, sem compromisso, é o que aconteceu comigo no segundo dia, que era exatas. Duas, eu achei que podia ter feito em meia hora a prova, não precisava mais de meia hora, tudo bem, né? Mas assim, tem a minha frustração à parte pro dia de exatas, porque é como se eu li a questão, falei assim, gente, eu sei, eu já fiz isso uma vez na minha vida. Isso não é difícil, mas na hora, né? Imagina, eu fiz ensino médio em 96. Não, 95 foi meu último ano de ensino médio. Depois disso, fiz cursinho, Logo, mas logo depois é entrei na só uma sensação de faculdade. déjà vu, né, Marilu? Não é, e não vale para nada. Não vale serve para nada, só para ficar com raiva, né? Só para ficar com raiva, só serve para isso. Então, assim, é diferente, é muito diferente. Então, assim, a primeira coisa, quando o aluno ele pensa, eu vou fazer o Enem, eu já tenho meu objetivo, eu quero prestar para tal curso, nota de corte, tem que olhar isso mesmo, tem que fazer cálculo, nota de corte é qual, como que é a dedicação. Primeira coisa, né, que eu aconselho todos os meus alunos já no primeiro ano, faça o Enem para treinar. Não tem como você correr uma Olimpíada sem ter feito treino antes. Não tem como. É um treino de conhecimento. Você tem que fazer para treinar. Faça lá no primeiro ano, chega no segundo ano, faça de novo. Não deixe para fazer o treino depois que o negócio está valendo. Então, fazer do jeito que eu fiz, sem essa pressão, né? Eu preciso de ter uma boa nota, é agora ou nunca. Eu investi muito dinheiro em cursinho, investi tempo. E dá essa relaxada, dá para você aprender a fazer a prova. Isso é muito importante. Né? E é É. muito assim. Não fica... Aí eu E, fiz uma segunda vez, né? Melhorou não, pois é. muito. Muito. Mas você gostou tanto da primeira experiência que foi para a segunda, né? Mas Fui. antes de falar disso, sim, nessa primeira experiência, então,
eu acho que a lição que ficou foi muito mais a lição do susto, né? De Do se susto com deparar a com uma prova. situação. Porque é como você falou, você é professora de linguagem, tem todas as condições de fazer uma boa prova de linguagens, tem todas as condições de fazer uma redação nota 1000, e quando não atinge o objetivo, não é por falta de conhecimento, é por falta de gestão do tempo, né? De administrar bem aquela situação, né? Sim, e é muito complicado. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que fazer prova, têm que se organizar, né, para fazer. Eu até falei assim, como propósito de vida, não sei, né? Eu tenho que estar muito à toa, porque eu vou ter que estudar as outras matérias. Eu até falei assim, não, deixa, eu acho que eu vou estudar, eu quero ver como que seria fazer a prova tendo conhecimento. Né, no caso das matérias que não são minhas. Mas ainda bem que a loucura da idade ela acaba. Pois é. Ah lá, lembro dessa época, alfabetização, né? A Pois Gislene é. Alves, aí, que foi minha aluna em 84, eu não tinha nem nascido. Pois é. Não entrega a idade, não. Não, eu Quando é sou assim, super aluno tem que ser jovem. camarada, tem que colocar pelo menos uma década para mais. É lógico, ainda mais eu, né? Que sou super jovem, assim. Mas, assim, eu fico hoje com muita dó, Amilca. Eu fico assim, gente. E olha que tá mais fácil. Quando eu falo que tá mais fácil, é porque tem mais possibilidades. Não estou falando que está mais fácil no que diz respeito ao que vai te exigir de conhecimento. Não é isso. Está mais Entendi. fácil porque você tem mais universidades, você tem mais vagas. Então, eu acho que com dedicação, eu acho que as pessoas conseguem. Né? Tanto que É, muitos conseguem, não pode, não tem como. Fazer sem estudar é loucura. Para na valer é verdade, loucura. é uma perda de tempo, né, Marilu? Porque, Não, assim, eu acho no que mínimo, existe uma situação que é igual à sua, da pessoa que foi fazer a prova porque estava querendo experimentar aquilo e que tinha um outro objetivo. Não era o objetivo de atingir uma nota, de chegar a um curso, de ingressar numa universidade. Não era esse o seu objetivo fim. Você tinha outros objetivos. Agora, para o aluno que quer ingressar, né, existem hoje inúmeras instituições que aceitam a nota do Enem. A pessoa pode escolher curso, pode escolher localidade, porque nós sabemos que a nota do Enem vale para o Brasil inteiro, então alguém pode escolher mudar de estado. Sabe, são tantas as opções e há tantas informações disponíveis que não faz muito sentido a pessoa não se preparar, né? não faz. Entendeu? Então, assim, hoje, eu acho que ela está até aí. Tem minha sobrinha e minha prima, que estão preparando para o Enem, minha sobrinha no terceiro ano, minha prima no segundo. Né? Então, assim, elas veem como que é na realidade, não tem como, tem que estudar, tem que estudar. Aquela coisa, assim, é aquele clichê, estude, leia. Uma coisa que eu vi que me ajudou muito, apesar de já ter formado em ensino médio há muito tempo, é a questão da leitura. A leitura, ela favorece muito, e ler coisas diversas. Eu falo muito com o meu aluno, leia até bula de remédio. Vai que o composto químico caia lá na prova de química. Vale a pena. Leia até bula de remédio. Tudo. Porque é conhecimento. É. Leitura é conhecimento. Ler E a mapa, prova do Enem localização, ela é muito diversificada. Né? é, ela tem um viés muito prático, né? Muito do cotidiano, de ter as informações que estão mesmo no dia a dia, em todas as áreas, né? A gente vê que tem questões que pegam textos ou pegam situações que aparentemente não seriam para aquela área do conhecimento e aquilo é explorado, né? Sim. E foi o que me salvou, né? Em alguns momentos, em algumas questões, só isso.
O meu melhor chute, eu usei a Copa do Mundo para ter o raciocínio assim do meu chute de geografia. Tinha um mapa assim da Europa, aí perguntou não sei o que do país, vegetação, nananã. Aí tinha Moscou, eu tô assim, gente, Rússia, próxima Copa, é lá, Moscou, tuf, não pensei duas vezes. Acertei a questão, mas isso não é loteria, né? Enem É, não é sorte, não é não, sorte, é conhecimento. Então, quem vai no chutômetro, no mínimo, vai ser uma Marilu aí, com a é. desesperada. Assim, né, a Daniele Letícia, que foi minha aluna no MADRE, né, eu não sei se ela foi sua aluna, ela está Ela falando tá que no pegar terceiro as agora? provas anteriores é ótimo para estudar, para treinar, para se preparar. Eu acho que até para poder sentir como é a prova, né? O aluno que Isso. senta e faz a prova, mesmo que seja em casa, ele tem uma pequena amostra do que é essa experiência de fazer aquelas 90 questões, né? Não, questão é muita coisa. E ler, né? Por exemplo, comecei a olhar, porque tem alguns autores que sempre caem, né? Então, começar a ler coisas desses autores, ajuda muito. Pierre Sim. Levy, as duas vezes que eu fiz, tinha texto do Pierre Levy. Né? E por sorte eu já li quase tudo dele antes, né? Uhum. Por outros motivos. Mas a meninada, o negócio é maratona, é treinar para maratona, não é essa coisinha de voltinha na Lagoa da Pampulha, igual eu achei que eu ia dar, não. Não é mesmo, é maratona, assim, ó. Pois Aquela é. coisa assim, quase um A, Ironman, assim. a Júlia Cristina está aqui falando que todo conhecimento é válido, ainda mais no Enem, né? Que tem a ver com isso que nós estamos falando de aproveitar o conhecimento do cotidiano, do dia a dia, para se preparar para a prova, né? E ela ainda Isso, comenta que lembra que quando fez o Enem passou na universidade, mas foi com muito conhecimento de muitas leituras, né? Várias leituras que fez e usou interpretações diversas na prova. É isso mesmo. O Enem ele tem esse viés. Eu acho que a leitura ainda tem um outro complemento a isso, que não é apenas o fato de a pessoa que faz a leitura ter um conhecimento amplo, mas é o fato de treinar para ler com mais rapidez, com mais isso, desenvoltura, porque isso faz muita falta, né, marido? muita. Muita falta, e às vezes é uma questão, as questões têm detalhes, né? Por causa de um detalhe que você não leu bem lido, né? Não houve essa leitura mais atenta e rápida, você às vezes é uma questão que é fácil. É, é. E te salva na prova de exatas, porque tem umas questões que são de leitura. Tem o cálculo, sim, mas é o pensamento, né, matemático. Por isso que eu não zero. Pois é. Deixa eu só falar um oi aqui para Josimar. Josimar, que bom que você está aí. Mandar um abraço para ela. A gente deve se encontrar daqui a pouco. A gente tem uma reunião do grupo de pesquisa. E daqui a pouco eu saio daqui, vou para lá, ficando aqui, entendeu? Porque fecha uma Entende? janelinha e abre a outra. Não, eu vou fazer. Então, Eu tenho prova daqui a pouco de pois é. inglês. Mas é assim Mas a aqui, vida me da conta uma gente. coisa, você sentiu pressão para fazer o Enem? Porque eu sei que esses meninos ficam pressionados, né? Só para pensar assim numa situação contextualizada. Os meninos, os jovens que estão fazendo Enem, a maioria, pai e mãe que banca o menino porque não trabalha. Pagam um cursinho porque eles têm que estudar paralelamente porque a concorrência é grande. O menino tem aquele tempo tomado, dedicado a estudo. E ele chega para fazer a prova, então, precisando do resultado, principalmente se ele já escolheu um curso concorrido. No seu caso, nada disso aconteceu. Como é que você Não. sentiu? Teve pressão também? Não teve? Como é que foi essa sensação? Eu acho que a pressão é a nossa, né? A questão que eu falo mesmo, que o Enem ele serve até mesmo para você
medir a sua capacidade. A sua De sangue capacidade frio? de sangue frio, não, de tudo. Porque, igual eu te falei, me bateu um desespero. Quando eu vi o tempo, eu não tinha feito. Porque a primeira pessoa com quem você está concorrendo é com você mesmo. Você é o limite. É um teste, não é isso? Ninguém fica frustrado com a nota porque fulano tirou uma nota melhor. Você fica frustrado com você mesmo. Você tem um 10, que é o parâmetro, e você pensa assim, poxa, eu tirei 5. Por que que eu tirei 5? Se a pessoa fica assim, por que que eu tirei 5 fulano tirou 10? Essa pessoa é louca, não existe. Porque a nossa primeira indagação tem que ser, por que que eu tirei 5 e não tirei 10? É. Então existe, não vale, igual eu falei, né? Treino é treino, jogo é jogo, né? Então, na hora lá, você não quer saber. É o instinto da competição, nem que você seja competição com você mesmo. Então é muita coisa. Tô vendo alguém falando aqui, ó, é um teste de paciência, resistência e atenção, literalmente. E a Josimar ainda está comentando aqui que a leitura é a chave do Enem. E é isso mesmo, nós estamos comentando sobre exatamente isso, o Josi, que a leitura, né, e aí eu acho que é um combo, né? Se a gente for pensar nessas duas últimas afirmações, eu acho que é bem isso. A leitura como uma preparação, aquele momento em que você treina, em que você lê, em que você marca tempo, e depois, na hora de executar, que é ter a paciência e a resistência para manter a atenção, para manter o foco, para manter a cabeça fria e executar até o final, né? Você tem que... E qualquer coisa na sala te tira atenção. Eu tenho uma inveja dessas pessoas que têm assim, essa concentração meio de mergulhar. Eu não tenho. Passa uma abelha, eu quero saber da vida da abelha. Eu sou assim, aquele aluno que faz. Eu sou muito parecido. Aí a pessoa vai abrir o papel de bala, eu fico assim, ai meu Deus, vai abrir a bala, aquele barulho, eu fico assim, ai Jesus amado, não, agora não, agora não. E você tá ali lidando com várias pessoas, né? Tem isso, não é você e você. E a pessoa que leva um saco, um pacote de sonho de valsa. De batata. Não, o que é isso? É louca. Quem guardar? Não, a batata chips é ruim, porque aquele cheiro dá fome. Mas o tal do sonho de valsa com cheiro de chocolate, aquilo enlouquece a gente na sala. Não, isso eu nunca levaria, porque eu sou intolerante à lactose, aí não dava, não rolava. Eu, na verdade, eu já apliquei prova do Enem e eu já passei por situação de gente levar um daqueles sacos grandes de sonho de valsa e além do barulho ainda tinha o chocolate e a pessoa mordendo ali, mastigando. Eu fico pensando, quando essa pessoa está estudando para o Enem em casa, ela come um saco de sonho de valsa? Que não tem lógica, não. Eu seria preconceituoso se eu falar que depende do tamanho da pessoa? Não, seria. Eu sou grande e não faria isso. Mas você comeria outras coisas, Marilu. E também tem uma coisa, você tem uma outra disciplina para fazer prova. Eu acho que tem isso também, né? É a dinâmica de cada um. Tem gente que vai ficando ansioso e desconta mastigando, né? Nós sabemos de situações que são situações até casos clínicos, de gente que precisa ficar ali mastigando porque está ansioso, né? A ansiedade, ela desperta isso em algumas pessoas. Eu não sei se a pessoa faria exatamente com o sonho de valsa o ano inteiro preparando para o Enem. Eu tenho minhas dúvidas, mas na hora da prova faz umas coisas assim, né? Que até Deus duvida. Mas, assim, basicamente isso, essa questão do fazer a prova, é organização. Se eu pudesse, assim, falar para as pessoas, eu gostaria, assim, que elas entrassem na minha cabeça e tivessem essa visão. Porque é só fazendo. E hoje eu consigo falar isso. E o mais legal de tudo é na segunda-feira, eu conferindo prova com os alunos. Gente, o que você marcou dessa?
Isso é o melhor, é impagável isso. E quando eu tiro, eu fiquei tanto melhor do que alguns, né? Aí eles Você, viram para você e falam assim: ah, mas você é professora? Você, aham, tá, em linguagens, ok. E o restante? O pois restante eu é. sou humano, eu Aliás, erro. até aproveitando essa sua fala, né? Você fez a prova de matemática e de ciências da natureza. Você Fiz. ainda é da época que o Enem era todo no mesmo final de semana, né? Ou você chegou a fazer em semanas diferentes? Não, eu nunca fiz. Não, eu fiz o Enem pela primeira vez em final de semana diferentes. Eu não cheguei a fazer Ah, você não chegou a no fazer. meu. Ah, Não. tá. Eu, Então eu você sou já foi para a novinha, segunda, para o já segundo sou. domingo depois de ter tomado o primeiro tombo, né? Já fui com coragem, né? Meus colegas da escola lá mesmo ficavam assim, eu não ia. Oi, Fabrício, também tô com saudade. É, eu não iria. Mas o que você vai fazer? Você tá fugindo de casa, né? Depois de um domingo ainda vai, mas 2 domingos, né? Mas aí eu tinha que ter certeza. Eu tinha que ter certeza que o negócio é pior do que eu imaginava, na questão do tempo. É. Não, Mas, eu mas assim, vi. Ah, o segundo dia de prova, né? Aquela parte de ciências da natureza e de matemática. Porque foi no segundo dia, quando você fez, né? Já estava organizado foi. assim ou a matemática já estava com português? Não, não, estava organizado assim. Pois é, Foi e aí aquele português no segundo final de dia que realmente semana. é tudo nada a ver com nada a ver. Como é que foi a sensação de pegar Queria a 10 prova para minutos de fazer? prova. 10 minutos, 10 minutos eu resolvi aquilo dali. 10 minutos. Não, aí tem o pior. Aí eu tinha que fazer a prova enrolando. Aí eu tava lendo, relendo. O que não funcionou no primeiro final de semana, né? Porque eu fiquei lendo, relendo, o tempo voou. No domingo seguinte, eu fiquei lendo e relendo, o tempo não passava e eu queria sair com a prova. A louca, né? Eu quero a prova para mim, a prova é minha, eu vou levar. Então eu fiquei até o último segundo. Assim, lia, relia. Foi até bom, porque eu, na pressão, eu relembrei muita coisa de matemática, de química, física, na pressão. Falei, não, já que eu estou aqui, eu vou tentar ver, né? E fiz uns cálculos, quem estivesse olhando assim de longe, olhando assim, o aplicador deve ter olhado para mim e falou assim, nossa, essa aqui vai fechar, essa menina é boa mesmo. Se tivesse borracha, essa borracha, eu estaria no meio, assim, daqui toda de borracha, apaga daqui, apaga dali, mas não tinha. Ah, pois é. Mas assim, você acha que Engana. essa experiência de fazer prova em 2 finais de semana é uma experiência boa? Porque a Júlia Cristina está aqui comentando que ela fez a prova em um final de semana, não teve nem tempo de pensar em cansaço do primeiro dia, porque já tinha o segundo, né? Eu imagino que a pessoa deve chegar na segunda-feira, ô Júlia, só o pó da rabiola, né? Não deve sobrar nada para segunda, deve ser um dia de ficar de molho. Mas fazer em 2 dias, Marilu, é bom ou é ruim? Qual que é a sua opinião? Ah, eu gostei mais. Eu já apliquei no final de semana. Eu acho que eu vi que o pessoal ficava um pouquinho mais apreensivo, mas tinha um ponto positivo, tinha menos desistência, bem menos. Eu vi pela minha turma, no segundo domingo, metade, principalmente da primeira vez, que era todos conterrâneos, assim, todo mundo contemporâneo. Eu acho que eu fiquei da sala dos idosos, né? Separou a gente por idade. Aí eu vi que no segundo final de semana, minha sala caiu assim, ó, metade. Metade faltou. A Porque não pessoa, a era, não pessoa era que. perfil do pessoal, né? É o que eu ia Fazer a falar. prova. Não era o perfil. A pessoa que já tem uma certa estrada, digamos assim, quando ela percebe que ela não foi bem no primeiro dia, ela nem vai perder tempo em arriscar o segundo. Tem Embora isso. eu ache que também não é correta essa análise, porque tem a questão da redação, né? A redação são 1.000 pontos. A menos que É a uma pessoa tenha prova. certeza que não fez nada,
ela tem ali uma disputa ainda razoável para poder enfrentar o segundo dia. Eu consegui, por exemplo, e olha que eu fiz a redação na folha a resposta, não fiz nem rascunho. Minha nota foi razoável na redação, mas matemática, poxa, puxou minha nota lá para baixo no dia das exatas. Então, vale muito isso. Por exemplo, hoje, se eu fosse, tá valendo, tenho que estudar para o Enem, eu sei que eu vou ter que dedicar assim, 10 vezes mais para essa parte, que é do segundo dia, que são as matérias que eu domino menos, estudar mesmo, assim, como se não houvesse amanhã, porque faz toda a diferença uma pontuação boa nessa área, porque aí eu já vou usar um histórico, né, que a maioria da população já tem uma dificuldade nas exatas, já né, não sei se é natural ou não, tem duas professoras de matemática aí nos assistindo, então não posso falar muita asneira, né, a respeito disso. Cíntia e Terezinha, não posso falar, só vou ter puxão de orelha. A Terezinha puxa a orelha mesmo, a Terezinha é brava. A Cíntia também é brava, são duas, ó, porreta aí. Mas, enfim, então eu teria que dividir meu tempo assim, aprender mais a questão do tempo, a usar o tempo a meu favor e fazer, estudar, assim, o que eu tenho mais dificuldade. Então é isso. Eu tenho que acordar com isso, dormir com isso e estudar. Não tem como. É tirar, falar assim, esse é meu ano, esse ano eu vou ter que me preparar para o Enem, ou agora ou nunca. Então, dedicar, esquecer. Todo mundo, todos os alunos, ex-alunos que eu vi fazendo, já vi fazendo isso, funciona. Às vezes não funciona da primeira vez, mas depois vai ser no aperfeiçoamento disso. O aluno, muitas vezes, ele tem que ser principalmente honesto consigo mesmo, né? Porque quando o aluno ele é honesto e fala assim, eu tenho dificuldade em física, por exemplo, ele se dedica, ele estuda, ele vai demandar ali muito mais tempo de dedicação para aquilo que ele tem dificuldade, sem esquecer o que ele tem afinidade, mas ele sabe que ele precisa daquilo. Então ele tenta compensar a dificuldade, dedicando mais, estudando mais, refazendo exercícios e aprendendo ali com mais qualidade, né? Então, assim, ele tem que, antes de tudo, ser honesto com ele mesmo e falar assim, ó, eu não consigo fazer isso, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, porque senão ele não chega ao resultado, né, Marilu? Ele acaba ficando pelo caminho. Ele vai perder domingo, vai perder um bom almoço, vai perder, né, o convívio com a família, igual eu perdi, mas ele vai ter que saber qual que é o limite dele. Minha gambiarra caiu. Gambiarra aí. Depois eu posto no meu Instagram a foto da minha gambiarra. Mas, enfim, tem que saber disso, não tem como. E eu vi, amigo, olha, e fiz a segunda vez, porque aí eu já falei assim, não, agora é desaforo, eu vou fazer. Aí fiz a inscrição achando que eu ia estudar, não estudei do mesmo jeito. Mas minha nota mudou porque eu soube administrar melhor o tempo. E mudou, assim, relativamente, por exemplo, eu podia ter olhado isso, nem lembrei. A primeira vez, eu acho que eu fiquei o quê? Total, né? Eu fiquei 500 e pouco, né? Porque faz a somatória, divide, então minha nota de corte foi mais ou menos, minha nota foi... Tem a tal da TRI famigerada, que dá ponto maior numa questão do que na outra, umas coisas assim. Então saiu o quê? Eu fiquei com 500 e alguma coisa. Da segunda vez, também minha nota da redação foi muito melhor da segunda vez, porque eu fiz a redação com mais tempo, fiz mais atenção, apesar das exatas, acaba achatando um pouco minha nota. Mas melhorei nas exatas, minha nota foi muito melhor do que a primeira vez. Eu fiquei o quê? 680 e pouco. Dava até, aí eu vou lá, né, faço, entro no SISU, aí eu fico assim, deixa eu ver o que dá pra fazer. Não dá pra fazer nada com 600 e poucos pontos.
Não dá pra fazer nada, graças a Deus, mais uma faculdade não. A Terezinha está aqui perguntando como é que administra esse tempo. Como é que faz fazer o que acha mais fácil primeiro? Qual que é a sua sugestão? Obrigado, Terezinha, pela pergunta. O que você acha, Marilu, que tem que fazer primeiro? Então, da segunda vez, eu não fiquei aquela coisa parecendo que eu estava fazendo prova de concurso, né? Que é quantidade bem resumida de questões, não fiz isso. E não perder tempo com questão que eu não sei. Não perdi tempo. Entendi. Deixei, punha interrogação, daqui a pouco eu volto. E dediquei, por exemplo, principalmente, porque isso contou muito no dia de exatas, porque aí eu resolvi algumas questões de matemática que eram fáceis, que era conhecimento matemático básico, eram as 4 operações básicas, né, que eram probleminha, né, que eram os probleminhas na física. Aí, por exemplo, aquelas coisas que estava pedindo que eu não sabia nem por onde começar, pulei. Depois eu vejo aqui o que eu faço com isso. Mas aí eu gastei tempo com as questões que eu falei assim, não, isso aqui eu sei fazer. Então isso é importante. Até porque isso repercute lá no resultado final, né? Porque Sim. Quando você consegue fazer as questões que você dá conta de fazer e dedica tempo para acertar, porque eu acho que o impacto maior é dedicar tempo para uma questão que você não vai acertar. Então você perdeu o tempo e a nota da questão, né? O prejuízo é em dobro. Não vou acertar mesmo. Imagina, tinha uma questão, não sei se foi da primeira ou da segunda vez, que era de geometria, lá, a igrejinha da Pampulha. Eu disse, poxa, eu passo à frente dela todo dia, eu não vou errar, imagina quem mora do outro lado, não vai acertar nunca. Isso que eu pensei, né? Mas eu acho assim, as questões são muito bem feitas, né? Eu brinco tudo aqui, mas as questões são muito bem feitas. Né? Então a galera é uma galera séria, os professores, a equipe que faz o Enem, eles, lógico, eles sabem o que estão fazendo. E é uma prova que consegue atingir, você tem que imaginar, olha o tamanho que é o nosso país. Olha para você ver, eu fiz a prova, né, em Neves, eu sou lá, uma pessoa lá em Ribeirão das Neves fazendo a prova e tem uma outra pessoa que está no Acre, fazendo a mesma prova. Exatamente. Né? Talvez com as mesmas ou não dificuldades que eu tive, mas é a mesma prova. E a questão da minha falta de conhecimento era porque eu não estudei, não era uma coisa impossível. Entendeu? Não era uma coisa assim, nossa, só quem mora em São Paulo, no Rio, vamos pegar os grandes centros, na capital, em Belo Horizonte, que vai conseguir fazer essa questão da igrejinha da Pampulha. Não, é técnico, é conhecimento técnico de todas as matérias. Então, isso eu acho muito bacana na prova, e sempre foi assim, né? E tem uma coisa que eu acho que é bacana na prova também, que é o fato de muitas vezes a gente ir com um certo preconceito para a prova de exatas, achando que sempre tem que fazer conta, quando há determinadas questões que você precisa apenas de uma boa leitura e interpretação para conseguir chegar ao resultado, né? Então, também tem que desmistificar um pouco isso para poder fazer boa prova. Isso, tem uma pessoa que falou aqui, que fez uma parte da redação, que conseguiu mesclar. Da segunda vez que eu fiz mais ou menos isso que ela fez. Pulei, fiz a redação, já li, cheguei a abrir, olhei o tema, comecei a fazer a prova e pensando e matutando, porque isso me ajuda a pensando no tema. Isso também é bem bacana, mas cada um é cada um, principalmente quando se diz respeito à escrita, que é o que eu tenho mais dificuldade, às vezes, de explicar para o meu aluno isso. Porque a escrita é uma coisa muito pessoal, eu consigo explicar a pontuação, é técnica, parágrafo, técnica, mas o que dizer, ele tem que ter bagagem, não tem como, não tem como. Você não consegue fazer, por exemplo, eu chego e peço assim, eu quero uma redação sobre física quântica. Se a pessoa nunca ouviu falar de física quântica na vida, não vai sair nada.
pessoa pode Não, saber sim. usar, entendeu? Então, assim, por isso que ler bula de remédio, lê tudo, É, lê é. tudo. Uma hora você vai usar isso. E Tem tem um. ainda aquela coisa da intimidade com o texto, né, Marilu? A gente que é professor Sim, de linguagem, a gente sabe que muitas vezes a gente escreve alguma coisa, e aí você às vezes deixa o texto aqui e vai ali, toma um cafezinho, volta, você lembra ou você identifica que alguma coisa ali não ficou muito clara, porque você, na hora que escreveu aquela primeira vez e achou que estava pronto, aquela ideia estava na sua cabeça, mas não estava escrita. E esse isso. processo de, às vezes, ter um certo afastamento para identificar erros, identificar problemas e corrigir no rascunho, isso é algo que cada um vai processar de uma maneira, né? E eu acho bacana, outra coisa que eu dou dica, né? Porque os meninos agora escrevem muito digitando. Eu tenho habilidade para textos diferentes das duas maneiras, né? Porque no jornalismo eu nunca escrevi à mão. Trabalhei no jornal escrito, tal, impresso, né? Em Aham. jornal impresso. Então eu já escrevia direto no computador. Mas o escrever à mão é outra lógica, é outra. A cabeça da gente funciona completamente diferente. Tem gente que não percebe isso, a gente experimenta. Uhum. É quase que poético escrever à mão. É, é, Né? É quase que poético. Então, assim, você pensa mais para escrever. Porque a é. resposta, né, do cérebro para o desenho manual demora um pouquinho mais do que do digitar. Né? Isso é neurociência, tem um pessoal que estuda isso e é muito interessante. E E, ainda tem aquela coisa da velocidade do pensamento, que é maior do que a e velocidade da escrita manual, né? muito, Então você muito. pensa, você já está lá no meio do parágrafo, mas ainda está terminando a primeira linha escrita, né? Porque que eu vou lá, li o tema e estou fazendo a prova, mas na realidade eu estou fazendo a prova, estou pensando na redação. No tema. O texto já está pronto, aí na hora que você vai escrever, não é nada daquilo que você pensou, você começa por outro meio, é mais ou menos assim, né? É. Esses dias eu estava ouvindo um escritor novinho do Rio. Ai, gente, eu até tenho um livro dele, já trabalhei até algumas coisas. É Giovanni Martins. É um escritor novo, carioca, tudo. E eu acho que é abismado, porque é um rapaz jovem, tem 30, eu acho que nem isso. Se tem no máximo 30 anos, falando que escreve em máquina de escrever. E à mão. Datilografa o texto. Eu nem escrevi, eu nem lembrava como que falava mais datilografia, é isso, né? Eu ia falar digitografia, sei lá o quê, nem uso. Eu já falei. Mas, enfim, aí ele falando, né? Porque essa questão do escrever, não gostou, mas guardou. Uma hora você usa aquilo. Se você está no computador, você vai escrever, não gostou, você apagou. É, Então você não retoma aquele pensamento. E o que na prova do Enem, que eu acho que é a grande dificuldade na redação, é que você escreveu, não gostou, mas o negócio está ali, ó. Você está olhando, aí você não sabe o que faz com aquilo, porque você não tem hábito de assim, não, isso aqui não presta, show. é. Então, assim, saber lidar, né? A questão mesmo de montar as ideias vale muito. Você já sabe o tema? Faz um recorte. Aquele papo de quem está fazendo monografia, TCC, Aham. você fica assim, recorta, 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 recorta o máximo possível e foca nisso. É. Esquece. Não, esquece. Não existe essa possibilidade para você. Não é Inclusive isso tem ajuda muito. para quem vai fazer o Enem e só pode escrever a caneta também, porque você não tem como apagar, né? Não tem borracha, não Isso. tem lápis, é tudo a caneta. Mas o treino da escrita, ele também tem a ver com, às vezes, as ideias que você vai colocando no papel e reorganiza, né? Eu costumo sempre falar com o aluno, quando eu estou dando aula, que, assim,
escreve o texto todo no rascunho e depois para ler e entender o seu texto. Às vezes, a sua ótima introdução é o terceiro parágrafo do seu rascunho. Exato. E isso é uma coisa que só habituando, né? É tornando aquilo um exercício cotidiano para conseguir identificar essas coisas. Não, isso é um exercício diário, né? A questão do escrever. Né? Outro dia eu estava conversando entre amigos, a gente falando, né, que nunca se escreveu tanto, essa geração, né? Tudo é escrito pelo WhatsApp, mas nunca se escreveu tão mal. Não é quantidade, é qualidade também da escrita, né? E a qualidade da leitura. Outra coisa que eles têm que parar, né? Isso em aula, isso prática de sala de aula. Tem que ler o que você escreve. Se você não entender, como você quer que eu entenda? Porque como você quer que o examinador lá, que vai corrigir sua prova, entenda o seu texto? Eu sei que eles se limitam muito a questões técnicas, mas não dá. Às vezes, um texto super viajante tem uma nota melhor, né, no que diz respeito viajante, no sentido de ideias, né? Mas foi bem escrito do que um texto que a ideia está bacana mesmo, mas foi mal escrito. Parágrafos, ortografia. Sim. Então a pessoa tem que ler, reler. Até porque com a leitura, né, que é isso que nós estamos falando aqui durante essa live toda, né? A gente tem falado que a leitura ela é fundamental, tem que ler de tudo um pouco, tem que ampliar ali os horizontes do conhecimento, tem que ter prática para ler rápido, para ler com atenção, porque a leitura ela vai dominar tudo. E uma coisa importante também é o fato de que quando você lê bons textos, você começa a ficar mais crítico em relação ao seu próprio texto. Em relação a ser mais claro, a escrever de uma maneira com mais desenvoltura, com mais qualidade, que é algo que quem não lê não tem essa percepção. Né? E o avaliador do Enem é o avaliador que ele pode ser um sujeito lá de Manaus. Ele é da região norte e vai pegar seu texto para corrigir. E aí, nessa hora, como é que você vai querer uma nota boa se não escreveu bem, né? Exato. E assim, eu tenho visto, o ano passado eu dei aula para o terceiro ano, então acabei me aprofundando um pouco mais nessa questão de redação. Tem uma galera bacana aí hoje com as novas tecnologias da informação e do conhecimento, né? Que a gente vê aí nas plataformas digitais, pessoas dando dicas, tem a rapaziadinha aí que tirou redação nota 1000. Outro dia eu vi uma moça, ela é da região norte, esqueci o nome dela agora, ela foi redação nota 1000 2 vezes. Uau. Mas eu quero... A menina lê dito, acho que ela teve num programa desses de TV, por isso que eu acabei vendo. A dica que ela falou, ela lê de tudo, sobre qualquer assunto. Ela lê tudo. Todo tipo de livro a atrai. E assiste, né? Hoje em dia você pode usar trechos de séries, filmes, porque é uma leitura. Documentários, ficção, qualquer leitura. Coisa, né? Querendo ou não, é uma leitura. Inclusive, da segunda vez que eu fiz o Enem, aí foi até mais interessante, porque eu fui entrando, só escutava assim, ei, professora, lá em Neves. Eu fiz a prova em Neves, as 2 vezes eu fiz em Neves, a cidade onde que eu morei a maior parte da minha vida. E a questão fica mais perto, né, da casa da minha mãe, as escolas são perto. Aí essa escola foi uma escola que eu dei aula, aí encontrei com essa meninada, que foram meus alunos lá, tentando Enem, a maioria preocupado, alguns já estavam fazendo o Enem pela segunda vez, teve um que já estava fazendo faculdade, mas fez faculdade, estava fazendo, acho que em Florianópolis, queria uma faculdade mais perto, estava tentando o Enem de novo, né, em medicina.
Daí Aham. passou, inclusive ele Que passou de bom. novo no Enem. Aí eu fiquei conversando com eles, eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, me dá umas dicas aí antes da prova. Eles olhavam para mim, assim, como assim? Como assim, não sei nada. Física. Eu acho que até o Henrique, eu tava cheio de caneta, assim, eu tô assim, gente, pra que esse tanto de caneta preta? Eu tô assim, eu tenho pânico só de pensar que uma caneta não vai funcionar na hora. Ah, Vai ter uau. uma tem gente que leva uma caixa, um pacote de bombom, tem gente que leva um pacote de caneta. É, é verdade. Mas assim, aí eu já vi, né, que eu fiquei mais próximo da minha residência, uma meninada mais nova, encontrei gente da minha idade também, conhecidos meus, e é uma prova super democrática, né? É, Basta estudar. verdade. É aquela É, bater na mesma tecla, estudar. Basta estudar. Ela não tem é. idade. É a dedicação, né? É a dedicação de estudando e aí, ô Marilu, eu acho que tem uma coisa que é importante que é conseguir traçar um objetivo, né? Se você quer passar naquele curso X, então dedique o seu tempo a estudar, dedique o seu tempo para as matérias que têm maior dificuldade, tente superar os obstáculos que aparecerem, porque isso tudo faz parte, né? Então, e no caso, o que a gente tem falado muito sobre a leitura é porque se a gente não tem leituras prévias, a gente não produz um bom texto. E se a gente não consegue escrever com clareza, a gente não vai ter o texto bem avaliado. Então, é pensar nessas duas pontas, né? É o que vem de um lado, que é a preparação, e o que vem do outro, que é a entrega, né? Isso. E o Enem, esse formato do Enem, ele fez mudar também até os vestibulares tradicionais, né? Que a gente ainda tem, Unicamp, Sim. USP. Eu até andei olhando algumas provas dessas faculdades, eu acompanho principalmente da Unicamp as listas de livros, né? Porque tem prova de livro, por isso que eu É. acho interessante. Eu acho que é o desse ano, o ano que vem, que vai cair discografia pela primeira vez. Então, Ah, é? eles estão. Vai cair o Racionais, a discografia do Racionais. E vai pegar muito pela linha das obras. Eu acho que eu vou estudar desse ano. Porque eles falam as obras 2 anos antes. Eu acho que é o Aham. de 2020 já. Vai cair Racionais, vai cair a discografia dele, né? Sobrevivendo ao Inferno, que é o Uhum. álbum Ah, dele é de verdade. 98. Vai cair Quarto de Despejo. Então vai cair muito. Então você vai fazendo uma leitura das obras citadas, é muito essa linha, né? Mais coloquial, mais periférica, essa valorização, né? Dessa literatura, que não, É, não deveria ser vai fazida tudo deslocar, vai no tirar da centro. elitização que é muito tradicional e comum, né? Isso, eu até conversando, falei assim, gente, o pessoal vai ter que lançar um livro explicando Racionais para quem não é da periferia. Eu consigo Pois escutar é. Racionais e entender o que o cara está fazendo. Mas dependendo de que universo, a bolha da pessoa, ela não vai entender. É. E foi interessante que eu nunca tinha ouvido o disco todo na sequência. É uma história só, é uma história. É como se fosse se você vai na sequência, cada música vai completando a anterior, é uma narrativa gigante. Interessantíssima, aí uma dica aí, para quem não tiver nada que fazer no domingo, ouça o disco todo na ordem correta, ao invés de fazer o Enem, como eu fiz. Aliás, Marilu, a gente aqui já está chegando nos 54 minutos de live, estamos acabando. Já? Ai, Já foi. Quando o papo é ah, bom, o papo rende, a gente nem percebe, né? faltou um Então, café, um biscoito aqui, aí eu ficava até amanhã. pois é. Para fechar, então, né? Fala aí um pouco quais são os conselhos que você acha que são mais importantes, e aí a gente já prepara para despedir do pessoal. O que você diria aí que seria tipo o top 3 ou top 5 de conselhos?
Top 1 é estude. Primeira coisa, estude. Saiba o seu limite de conhecimento. Saiba, primeira coisa, se conheça. Eu tenho dificuldade nisso. Então é isso que eu vou ter que estudar, é isso que eu vou ter que fazer. É cirúrgico. Tá? Uhum. É uma maratona que vai correr. E a questão do tempo, e outra. Também não é para ficar neurado, não. Tá? A gente fala estudo também, não é 24 horas, não. Mas aprenda. Quando você aprende, é muito diferente do estudar, porque quando você aprende, aquilo ali fica pro resto da vida. Eu vi isso. Então, o conhecimento que eu levei para minha prova do Enem, 20 e tantos anos depois que eu terminei o ensino médio, foi o conhecimento que eu aprendi mesmo. Aquela coisa que fica na gente. Não foi estudar só para fazer a prova no dia seguinte, né? Não, conhecimento que ninguém tira. Né? Algumas coisas estavam pela metade, né? Porque não sei onde ficou outra parte do conhecimento, tudo bem. Mas ninguém tira, principalmente a questão da leitura, né? Você pega, se a gente parar, pensar matematicamente, redação e linguagens, você tem mais de 50% da prova nessas duas áreas. Sim, com certeza. Primeiro dia. Entendeu? Então, assim, focar, fazer assim, o melhor, se não for dessa vez, tente, não desista do seu objetivo. A questão é essa. Quer chegar lá, vou fundo. Eu devo estar falando para algumas pessoas. Tem minha sobrinha, eu acho que ainda está aí, né, Anitta? Então, faça isso. Rayane, são vestibulandos que estão aí. A gente ainda fala vestibulando, né? Nem existe isso mais. Não, ainda existe, né? São poucos os vestibulares no Brasil, mas ainda existe. Que nome que dá agora isso? Tudo mudou. A gente chama o pessoal de candidato. Agora todo mundo é candidato. É candidato para ver da política, poxa. É quase isso. Mas foi muito bom aqui encontrar. Muito bom mesmo. Beijão. Marilu, olha, adorei o papo. A conversa contigo é sempre muito boa. A gente nem viu o tempo passar. Foi ótimo, eu acho que todos os conselhos e toda essa descrição da experiência que você teve, porque as pessoas acham... É uma coisa meio vingativa do aluno, né? De olhar e falar assim, o professor fala isso porque ele nunca fez a prova. Você já fez a prova, já fiz. É barra pesada, mas com preparo, com organização, é possível vencer o desafio, né? Isso é muito bom. Ela é uma prova exequível. É isso aí. É uma prova. Beijão. Então tá bom. Beijão. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Fiquem bem e até o próximo encontro. Um abraço, Marilu. Tchau, tchau. Tchau.